Estamos de volta. O Interlink de Podcast. Brunão, diga seus afazeres. O que é que vamos falar hoje? Hoje é aquele dia, parceiro, de falar de uma coisa que transcende uma sequência de filmes, uma sequência de quadrinhos e de jogos, e é uma cultura no mundo da cultura pop, que a gente vai falar sobre Star Wars. A gente vai focar na religião cinematográfica. Virou a religião, o jedaísmo. É um negócio... É, claro. Meus queridos Siths, Jedi, e você, especialmente você que não suporta o Luke Skywalker, me adiciona, entendeu? E sente-se aqui para nosso diálogo com o nosso convidado especialíssimo para esse momento. Dá um oi pra galera aí, Du. Oi, pessoas. Galera, a gente convidou o maior fã de Star Wars que a gente conhece para debater conosco esse assunto que é interessantíssimo. Perfeito, incrível. Então, vamos. É interessante que esse assunto ele tem muitos debates. A começar por onde começar a falar sobre a franquia de Star Wars. A gente tava tentando isso e não tava saindo dali. Tá entendendo, parceiro? A gente ficou. Por onde a gente começa? Então, Du, você que é o nosso principal cabeça do assunto, qual a sua sugestão de ordem para assistir os filmes? A galera pergunta isso muito em rede social, né? O pessoal que tá chegando agora, que tá conhecendo a saga agora, pergunta muito isso. A gente deixa em aberto, né? Outro começa você tava numa caverna e não conhece Star Wars. Não, tem gente que realmente não conhece, né? Ou tipo assim, se ouviu falar, acha que a saga não passa de uns caras brincando com espada colorida, né? Que não tem exatamente. Lasers! Né? Mas pra galera que, tipo assim, chega e pergunta, a gente deixa em aberto. Todo começa pela ordem de lançamento, isto é, começando pelo 4 primeiro, né? Por Uma Nova Esperança. Ou tu começa a assistir por ordem cronológica de acontecimentos, né? Que vai da Ameaça Fantasma em diante. Eu recomendo que você comece pelo primeiro filme em ordem cronológica, né? Para que as coisas aconteçam na ordem correta, né? Você tem ali, primeiramente... O episódio 3. Isso. Do episódio 3 de 9, né? No caso, né? Em vez de começar primeiro pelo 4, 5, 6, depois voltar pro 1, 2 e o 3, né? Para você entender aí como foi que tudo começou, né? Como foi que o Império se acendeu, né? Qual a origem de Darth Vader, entre outras coisas. Por isso eu recomendo realmente que seja o 1, né? Que você vai ver ali todo o desenrolar do plano do Darth Vader, né? Como é que ele ascendeu, a trama da Federação de Comércio, o Exército de Clones, né? O fim da Ordem Jedi, a ascensão do Império, uma ressalva. E por aí em diante. Porque eu tenho uma ressalva disso, Du, porque, tipo assim, a minha experiência, eu assisti antes de lançar, né, esse filme. Olha, eu sou velho pra caramba. Então, eu assisti antes de 99 e, tipo, a minha experiência foi assistir os 3 primeiros filmes na sequência que eles foram lançados. De lançamento. E me agradou muito disso. Por causa dos plot twists que tem. É marcante, isso a gente tem que admitir. Claro. É bem marcante esse plot twist. Eu Sou Seu Pai não é a mesma se você assistiu do 1, né? Começou do 1. Porque você já sabia que eu quero... Você entender como o personagem lá se desenvolve, ou como o Luke se desenvolve ao redor de não saber quem é o próprio pai, de achar que o pai foi morto por Darth Vader, que não é uma total mentira, mas esse desenrolar aí que é legal. É isso. Seu pai maravilhoso com esse sabre. Se você quiser ter essa experiência, comece pela clássica mesmo, não tem problema nenhum. Eu por ser uma pessoa que gosta muito de contextualizar as coisas, né? Quem me conhece sabe muito bem. Recomendo, sinceramente, que comece a partir do 1. Então, e, tipo assim, também explica melhor, né? O que é a força, o que é o Império, a partir do primeiro filme. Exatamente. Pra gente fechar esse raciocínio, eu queria dizer que, independente de você começar do filme 4, 5, 6, depois voltar pro 1, 2, 3 e aí assistir o 7, 8, 9, ou começar da ordem comum, você vai ter boas experiências. Se você é uma pessoa que gosta mais de reviravoltas na história e do desenvolvimento de personagens, assim, eu acho que a ordem, a partir do filme 4, ela é mais impactante,
Mas se você é uma pessoa que gosta de ver o desenvolvimento do universo do zero, conhecer, assim, o que veio antes e não se surpreender com a reviravolta depois, então é melhor você assistir logo do primeiro. Só que a gente... A tecnologia também pesa um pouco. Porque, sim, tipo, os primeiros filmes foram gravados com efeitos práticos, porque era na década de 70, cara. Então, foi feito, assim, pra ser que hoje em dia seria mal feito. Mas na época era uma grande revolução. Revolucionou a indústria do cinema, revolucionou os filmes, em geral. Assim, quando se trata de, por exemplo, de assistir, né, os duelos com sabre de luz. Você olha, por exemplo, aquele duelo que Vader teve o Obi-Wan na Estrela da Morte, né? A gente sempre costuma brincar que ali é dois velhinhos lutando com as bengalas, né? Aí você vai e pega, por exemplo, Conde Dooku e Yoda no Ataque dos Clones. Você observa, assim, a diferença, né? E quem começa, por assim, pelo primeiro filme, pela Ameaça Fantasma, e vai ver os outros, né? Ele fica um pouco encaminhado, sabe? Feito, ganha demais isso. Tá, mas... Tudo bem. Vamos admitir que a pessoa tem a liberdade de começar por onde ela quiser, tá bom? Mas... o importante é começar. Mas eu queria que a gente explicasse para os nossos ouvintes que não sabem o que é o Star Wars de uma forma resumida, o que é esse universo Star Wars. Eu queria começar adentrando, dizendo que a melhor expressão possível para isso é realmente definir como um universo Star Wars. Por quê? Porque é uma completa análise geral de um universo onde a gente tem relações planetárias que vão da política, vão à guerra, a gente vai ter toda a estrutura econômica e a gente vê um debate, assim, a gente pode dizer que são dois principais debates, que é o debate político e ideológico, né? Político e ideológico, exatamente. A gente vê o que? A República lutando contra o Império e a gente vê os Jedi lutando contra os Sith. Então, a gente vê esse tipo de debate que vai, sim, da força, vai ter força bruta, vai ter as varetas brilhantes fazendo punhão. Só que também diálogo profundo, entendeu? Vai ter gente falando de votar e vai ter coisas assim, protestos e toda essa questão. Exatamente. Então, se você tá pensando que Star Wars é uma coisa só de ação, você tá errado. Se você tá Star Wars não é só explosão, você também tá errado, porque Star Wars é uma mescla, na minha opinião, muito bem equilibrada entre uma apresentação ideológica e um desenvolvimento de filmes de ação. Assim, particularmente falando... É mais madura, né? Não é que nem filme de Tarantino, que é só bala e morte e sangue, né? O cara tá falando mal de Tarantino no primeiro podcast dele aqui! Peraí, eu tô falando... Não. Eu amo os filmes dele. Eu assisti Bastardos Inglórios e é perfeito o filme. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que quem assiste não pense que são como os filmes do Tarantino, que só tem tiro, morte e sangue. Isso é bom, é muito bom. Mas Star Wars não é só isso. Toda uma é muito bom. Star Wars tem pouca pancadaria e mais ideologia, né? Falei bonito agora. Tem muito diálogo também, né? Não é simplesmente sabres e armas laser, né? É mais do que isso. Rapaz, isso eu concordo. E assim, no universo Star Wars... Pode me comprometer. No universo Star Wars, a gente vai vendo como todos esses conflitos ideológicos afetam, né? As pessoas, afetam, assim, os personagens e como desenvolve eles. Então a gente vê os personagens que tendem a ter um posicionamento que às vezes mudam, ou às vezes se reforçam, e a gente acompanha grandes personagens. E dependendo da trilogia, você vai acompanhar núcleos centrais variados de personagem. Eu, pelo menos, acredito que durante a minha experiência foi o que eu consegui marcar, assim, principalmente. Você pode dividir entre personagens centrais. E assim, independente de por onde você comece, duas coisas são bem verdadeiras. A primeira é: Darth Vader é um dos melhores vilões que a gente já foi apresentado no cenário da cultura pop. E Obi-Wan é top. Tá? Eu queria dizer isso mais uma vez. A gente falou isso no podcast de livros, mas eu vou repetir isso mais uma vez. Obi-Wan é top, tá bom? Você que gosta de outros protagonistas, você tá errado, tá? Obi-Wan é top. Continuem o raciocínio também. Olha que, tipo assim, dizem as más línguas que Obi-Wan ele tem dois defeitos. O primeiro defeito deles é que Obi-Wan é muito debochado, ele debocha todo mundo.
entendeu? Ele é lacrador. Ele zoa todo Ele demorou muito tempo pra ser um mestre Jedi por conta disso. Por conta desse ele zoa todo mundo, faz piada com todo mundo. Anakin é a principal vítima dele. Anakin era uma planta, gente. Naquela série A Guerra dos Clones. Sim, eu ia comentar. Ele faz muito isso, né? Quando você vê exemplos disso. E o segundo filme é que, aparentemente, ele demonstra um desprezo por certos tipos de forma de vida, né? Como ele fala, melhor dizendo, quando ele se dirige a Jar Jar, ou fala sobre o Jar Jar, né? Fala que é uma forma de vida desnecessária, não inferior, né? Mas, assim, ele trata como se fosse um peso a mais. Chama de patético. Sim. Quando, por exemplo... Então, você tá falando de Jar Jar. Ele chega e diz que Anakin seria mais uma forma de vida patética que eles estão, como posso dizer, abrigando na nave, né? O que é desnecessário. Mas acho que isso aí, é só coisa de gente que não conhece o personagem. Não se leve em consideração esse tipo de coisa. Isso. Pra conhecer Obi-Wan, você precisa ler os livros, cara. Sim, porque assista aquele western top que é Obi-Wan, que é só Kenobi. Kenobi. Velho, o livro sensacional. É um livro que eu já li, assim. Independente de Star Wars, independente da franquia, um dos melhores livros, muito bem contextualizado. E é canônico, né? Canônico. Agora, lembrar que Star Wars tem milhares de histórias que não são canônicas. São spin-offs e tudo mais. Algumas até tá fora do eixo principal. Algumas. Não necessariamente Legends. Mas agora, vamos tomar por iniciativa que a gente vai guiar a linha do tempo cronológica dos filmes a partir do 1 até o 9. Agora a gente vai fazer um apanhado, um resumo geral de cada filme e a gente vai comentar brevemente, o brevemente da gente, né, que nem sempre é tão breve, mas a gente pensa em ser breve, importa é a intenção. Mas a gente vai comentar brevemente, né? Isso. Falando do primeiro filme, com você, a abertura das nossas pequenas críticas à linha. Um pouquinho da história, dê a sua opinião. Episódio 1. Você fala assim, pra mim dar um resumo do filme ou dar a minha opinião sobre o filme? Os dois. Falar o que você falar, o que você quiser, vem do coração. Exato. Tá certo. Assim, o filme 1, ele é meio que uma digamos assim, ele meio que tem dois lados, né? Por um lado, tem pessoas que detestam o filme. Por que essas pessoas detestam o filme? Porque elas não gostam da política, né? Porque assim, o filme, do que se trata o filme? É o início ali da ameaça, né, dos Sith. Os Jedi acreditavam que os Sith estavam extintos há milênios, né? Só que eles de repente dão as caras, né? Com Darth Maul, que é o primeiro aprendiz de Darth Sidious, né? É ali que você começa a ver todo o plano de Sidious se desenrolar. Que seria o quê? Que plano é chegar para a Federação do Comércio, né? Para o vice-Regan Ray falar: bloqueia o planeta. Eu vou usar esse teu bloqueio como uma forma de forçar o chanceler Valorum a ser deposto do cargo dele, para que eu então chegue ao cargo de chanceler, né? E o filme ele gira em torno disso, né? Dessa trama da Federação de Comércio, desse bloqueio que a Federação de Comércio fez, coagido pelo Darth Sidious, né? Para que ele se acendesse, usasse isso como uma desculpa para depois o chanceler Valorum, né? Duas ressalvas. Duas ressalvas. A primeira a gente tá vendo mais uma vez aqui logo de cara a questão da dualidade entre o conflito ideológico político e o conflito ideológico que a gente pode dizer entre lados, né? Um que representa a luz e outro que representa o lado negro. Literalmente ele é chamado de lado negro. Assim, né? Mas vamos lembrar uma coisa, ó, Jedi, pra quem apoia muito nesse universo, Jedi é a galera do bem, tá ligado? É o brotherzão, é o brother maneiro. Eu discordo. Uma ressalva minha aí. Tanto o Império quanto os Jedi, tanto os Jedi quanto os Sith querem seus próprios interesses. Concordo. E cabe a pessoa que está assistindo identificar isso. Concordo, porque eu me identifico muito com o Império em muitos momentos. Isso quer dizer que eu sou do mal? Sobre esse ponto, eu tava conversando com a pessoa no grupo e falei bem assim pra ela que todo mundo, né? Falando não somente da gente, como também das pessoas, dos personagens, né? Etc. Calma. Todas essas pessoas, elas têm um pouco de maldade dentro de si, né? Mas qual que é a diferença? Qual que é a diferença entre o Sith e o Jedi?
A diferença é que um deles permite que essa maldade se converta em ações. Entendeu? Entendeu? Eu não sei aqui pra tu dizer que os Jedi são totalmente puros, são totalmente inocentes ou bondosos, né? Tanto que o caminho do Sith da Força, não querendo te interromper, mas é tanto que o caminho Sith da Força, o próprio Yoda fala que é mais rápido, porém, tipo, cobra mais. Rápido, né? Porém, não seria o mais forte. Mas é essa questão, entendeu? Existe essa maldade entre todos eles. O Sith é que põe pra fora essa maldade. Os Jedi não, eles meio que reprimem esse sentimento, né? Eles procuram, na verdade, não ceder a isso. Essa é a ideia do Jedi, é não ceder a sentimentos ruins. Entendeu? Isso, mas o que difere é que a ideia base, né? A ideia base do universo é apresentar os Jedi como os mocinhos e os Sith como vilões. Mas é como o Lameck fala, a gente às vezes vê que tem Siths que tem motivações acima da mera maldade. Né? Isso. É porque nem tudo, gente, é branco e preto, né? Nem tudo é branco e preto, nem tudo é bem e mal, esquerda e direita, né? Essa visão binária aí é ultrapassada demais. Entendeu? A gente... Isso que é lindo de espírito. Agora sim, esse filme, na minha opinião, é um excelente filme. Eu queria dizer que eu sou muito fã do antagonista, que é o nosso... nossos primeiros contatos com o Sith, assim, que é o Darth Maul. E, na minha opinião, o visual dele é muito legal, a maquiagem tá de parabéns, os efeitos são muito bons, e é uma excelente forma de adentrar no universo, porque ele apresenta um resumo do que será explorado já no primeiro filme. Ele não é um filme daqueles que... É divertido, cara. Sim. É muito divertido. Muito bom. A gente vê ali como funciona o universo. Quem não gosta porque o filme tem muita política e tem gente que não gosta disso. Eu amo isso, né? Mas tem gente que não gosta. Essa trama da Federação de Comércio é ruim para muita gente. E do Jar Jar. As únicas críticas que eu vejo ao filme 1 são essas duas. Jar Jar e a trama da Federação de Comércio. Tirando isso, o filme ele é perfeito. Na minha, ele é bom do jeito que ele é. Ótimo do jeito que ele é. Eu não tenho nada eu também concordo. Beleza. Então, assim, vamos... Diga, Mac, dê sua opinião. Não, pode ir. Eu só ia falar de que, tipo, de todas as trilogias de Star Wars, eu só não gosto muito dos prequels. Então, na minha opinião... O melhor dos sequels. Das sequels, no caso. Mas isso aí, oh meu Deus, isso aí assim, é uma coisa... Ficou cagado, ficou jogado. Assim, eu acho que em virtude... Melhor, JJ. Claro, vamos chegar nessa parte ainda, né? Vamos por parte. Porque se for começar a falar se for falar das secas, misericórdia, sobre isso. Porque sim, vamos estabelecer que a gente tem contatos já aqui no começo com a gente tem que explicar de leve aqui que existem os Jedis e existem seus Padawans, né? O Jedi é como se fosse o professor universitário formado e o Padawan é o calouro, entendeu? Que está sendo treinado ali por aquele universitário. Existe a força para você perceber como a noção do poder, por assim dizer, né? Que é como se fosse um poder, um X-Men, uma coisa assim. A força, ela surge aqui nesse momento como uma forma de ambiguidade. Ela pode tanto estar na luz, quanto pode estar também na escuridão, né? E o lance é justamente que a diferença os Jedi escolhem, por assim dizer, eles acreditam estar presentes no lado da luz, enquanto que os Sith, eles são descritos como estando no lado da escuridão. Mas é como a gente debateu, né? Não dá pra determinar, porque, por exemplo, nem todos os Sith têm motivações ruins, nem todos os Sith querem meramente subir ao poder, ao Império, porque eles querem dominar a galáxia. Alguns sim, outros não. Mas, entretanto... O Conde Dooku, por exemplo, ele é um grande exemplo disso, porque, tipo, ele poderia ter sido um grande Jedi, por exemplo, um grande mestre Jedi, mas ele só parou de acreditar na ideologia Jedi, não é que ele seja mal de tudo. Isso, exato. Realmente, o Darth Sidious é do mal, literalmente. Ele quer literalmente dominar a galáxia. Ele é imperialista. Sim. Então, assim, a gente também conhece o Obi-Wan jovem, que, como a gente já falou, ele tem características marcantes,
e a gente vai vendo principalmente o desenvolver deste Obi-Wan, do Conselho Jedi, e a gente vai conhecer outros personagens que ao longo da trajetória serão também muito importantes. Mas para esse filme, eu queria dizer que, pessoalmente, na minha opinião, pelo fato de que eu sou um cara realmente, na cara dura, eu vou admitir que eu tenho dificuldades com muitos diálogos, e que eu sou, assim, uma pessoa que raciocina muito lentamente para estratégias políticas, a minha experiência me faz dar uns 8,5 para esse filme, só porque eu sou uma anta mesmo. Mas, pra mim, esse filme é... Eu não vou dar nota, não. O filme eu curto. O filme não, fiquem à vontade. Na minha opinião, a gente tá num 8,5 pra cima. O filme 2 é o único pra mim que não desce direito. Esse 1, 2 e 3, o 2 é o que desce direito pra mim. Enquanto... É um pouco esquisito. É um pouco esquisito o Ataque dos Clones. Eu atribuo em parte, mas é um bom filme também. E Anakin. Em parte não, em total parte. Eles dois. Eu concordo também. Eu tenho que eu concordo. Anakin impulsivo, a impulsividade dele acaba... E as cantadas horrorosas também. Personagem meio chato. Sim. Gosto de areia. Meu brother, pelo amor de Deus. E aquele ator também. O ator, tanto o Anakin criança... eu gosto dele. Eu acho ele muito... O problema é as cantadas, né? Não. Eu gosto do Hayden Panettiere. Não, eu vou admitir pra você que o problema pra mim é que Anakin, ele é o Jason Todd do Star Wars, entendeu? Eu, tipo assim, eu olhava e falava, mas que desnecessário este seu momento, Anakin. Quieta, por favor. Eu acho que assim, o 2, pra mim, eu meio que me envergonho de dizer isso, mas o 2 eu tenho vontade de pular o filme todo e ir direto pra Geonosis. Pular 1h30 de filme, tá ligado? E ir direto pra Geonosis. Só isso, só 1h30 de tira filme. essa tortura da minha A parte de Geonosis é muito épica. É muito épica demais. Mas nesse filme aqui, sim, qual é a principal parte da trama? Na minha opinião, a gente vê que o filme tenta transcorrer, além de manter as suas ideologias, né? Ele tenta transcorrer para esse novo relacionamento, onde a gente é apresentado a Anakin, que é um personagem extremamente responsável pela a grande característica da saga, que é plot twist. Se tem uma coisa que essa saga aqui tem, é plot twist, que é o termo para reviravolta de história e para mudança de rumo de história e grandes surpresas, né? Plot twist. Agora, plot twist, entendeu? E Anakin, ele é tipo o plot twist boy, tá ligado? Porque você olha pra ele e você fala, o que será? E do nada, nossa, ele tem uma personalidade forte, né? Será que ele vai ser pá? E aí é tiro atrás de tiro a história de Anakin no universo. E eu vou te contar, viu? Conturbada. A gente vai ver no episódio 3. Vamos falar do episódio 3. Eita, o 2 a gente chegamos lá. É aquela coisa, né? Geonosis. Não, a gente chegou no meu episódio favorito e a gente pulou o meu episódio menos favorito. Que era pau a pau com 9. Foi essa a intenção. Gente, como é que a gente descreve o episódio 3 com uma palavra? Eu queria dizer que pro episódio 2 eu dou 6,5, tá? Mas como é que a gente descreve o episódio 3 com uma palavra? Porque pra mim ele é tipo épico, sabe? Ele é lindo. Ele é atemporal. Meu filme de cabeceira. Atemporal, concordo. Nesse filme aqui, a gente vê o quanto essa filosofia Jedi e Sith e a questão do lado negro ou não da força é uma coisa extremamente variável, né? E a gente vê o desenvolvimento de motivações em Anakin que vão fazer com que você perceba que o conceito de bem e mal é muito relativo. Assim, é fácil de se transcender e relativo nesse universo. Porque a gente vê o Anakin, que agora ele tá com a esposa, e a sua esposa tá grávida, e o Anakin, ele tá fazendo isso escondido, porque o Jedi não pode amar mais nada além da Ordem Jedi. E esse é o problema. Ele não pode... Eles se casam escondido no final do episódio 2. Exatamente. Inclusive é bom ressaltar que essa também é uma parte do episódio 2 que não é tão legal. Não sou muito fã do episódio 2, não, desculpa. Quem quer falar mais do episódio 2? Ninguém. Lamex quer? Falando do episódio 3 aqui. Não, episódio 2 pode esquecer um pouco aí.
Aí que tá. Eu espero que. Eu pensei muito quando a gente falou desse podcast, porque eu sabia que ia chegar esse momento onde a gente ia desprezar o episódio 2 e enaltecer o episódio 3. Então eu estou orgulhoso de todos nós. Isso, né? Quem é que fala do episódio 2? Ninguém fala do episódio 2. Então. Ninguém fala. Nem critica, nem elogia. O episódio 3. Depois que. Tipo assim, a grande evolução de Anakin para o mal, né? Para o porquê que ele vai ser levado para o mal. Ele já matou o filho do Khan, ele acaba chacinando uma aldeia do povo da areia. Ele ainda tem uma visão. Ele tem meio que uma visão profética da sua esposa morrendo no parto, né? Da Padmé morrendo no parto. E aí ele não quer que isso aconteça. E como parar isso? Como evitar isso, né? Ele acha que ele precisa de mais poder, né? Agora ele acha que ele precisa de poder ilimitado poder. Abre aspas, fecha aspas. Exato. Eu não vou. É porque assim, às vezes a gente fala, o Anakin foi pro lado sombrio porque ele queria salvar a Padmé. Mas eu não vou ficar aqui passando pano pra... Não é que ele era só um gado. Ele não era só demasiadamente gado. Eu não vou ficar aqui passando pano pra apoiador de regime fascista, não. Não vou ficar aqui passando pano pra isso. Não vou. Segura, parceiro! Mano, ele matou um monte de criança, então não tem como... Pra muita gente, Padmé talvez seja a razão, a única razão, mas não foi, pô. Ele próprio já dava, antes desses eventos, né, manifestações de que tinha desejos de poder, né, de querer mais do que ele tinha, ter mais do que ele era. Exato. Então, assim, Palpatine explorou esse ponto dele, desse desejo dele de ser algo além do que ele já era, né, de possuir mais, de ter... Concordo. Digamos assim, explorou a ganância de Anakin. Explorou muito bem. De Anakin, que já existia, né? Já tava ali. Lembrando assim, que a gente viu o relacionamento de Anakin e Obi-Wan crescendo, e nesse filme a gente tem o desfecho trágico desse relacionamento que dá um aperto no coração, além do fato de que a gente vê... Isso. Essa não, Anakin. Exato, aí que tá. A palavra-chave é o escolhido, né? Que Anakin era considerado o escolhido da profecia dos Jedi que iria restabelecer o equilíbrio da força. E assim, ele fez isso. Mas ele fez isso, né? Ele fez. Assim, precisava ter matado criança? Não precisava. Não precisava, entendeu? Porque se você mata o treinador dos Padawan, eles não vão ser mais treinados. Acabou o Jedi ali, ó. Acabou. Não, mas a força sempre dá um jeito de treinar. Uma maldição mesmo, né? Jedi é uma peste, entendeu? Mas não precisava, eu não sei, em qualquer argumento que a gente tente chegar, nenhum vai apoiar o fato de que ele chacinou criança. Tudo bem, vamos lá, o filme tem altas reviravoltas e pra mim esse aqui é o ápice da saga, na minha opinião, é o filme nota 1 milhão, é o filme que eu assistiria... Totalmente sem defeito, é um filme que eu assistiria assim, antes de qualquer grande coisa da minha vida. É um filme pra ser assistido antes de formar, é um filme pra ser assistido antes de casar, é um filme pra ser assistido no dia que a sua esposa estiver tendo um filho. É um filme pra você assistir, porque ele lhe dá várias sensações maravilhosas, entendeu? Você fica com o coração na mão, porque o universo é muito bem desenvolvido, a gente cria um laço com o relacionamento Obi-Wan-Anakin. E a gente vai vendo o Anakin, ele degradando-se no lado negro da força. Que, como o Eduardo já falou, exato, parecia ser por uma boa causa, por assim dizer, mas não era só isso. Então a gente tem mais uma vez aqui o Palpatine fazendo o papel dele de grande vilão, que é aos poucos moldar a cabeça de Anakin para que Anakin aceite pro lado negro da força, né? E aí a giripoca vai piar. Exatamente. É o filme nota 10, assim. O Palpatine, ele representa o ditador que ascende por meios democráticos. Que tem toda uma construção dele ali de conseguir ser eleito, né? De receber os poderes presidenciais. Sim. Ele é um metamorfo, né? Ele faz aquela imagem. O cara que ama a democracia, né? Que defende o interesse democrático, né? A paz, a liberdade, etc. Tudo com né? Para poder.
um reflexo exatamente do grande... Rapaz, é um negócio totalmente natural na raça humana. Totalmente natural na raça humana. A gente viu milhares disso acontecer e acontecendo. Sim. Não quero entrar no parada aqui, mas... Infelizmente. Eu passando sobre isso até, né? Mas eu não vou ficar falando porque... Sobre isso, Aí... a gente não quer tomar partido e também não quer ter político de estimação, então a gente vai seguindo para o próximo. Fechamos a primeira trilogia, vamos para a segunda trilogia, que na verdade é a primeira trilogia, mas na ordem aqui vai vir depois, que é o filme 4. É a primeira, na ordem cronológica é a segunda. De história é o 4. A segunda trilogia. Isso. Sim. Cara, esse foi o filme. Yo, aqui é o editor. Eu tive que editar esse vídeo em 2 partes porque ficou muito grande. Então, na sexta-feira a gente deve lançar a parte 2, beleza? Valeu!